Olá, sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui no primeiro encontro do nosso Clube do Livro de Gestão e Liderança em Saúde da UFRN. O objetivo, então, é que a gente discuta temas e livros relacionados à gestão com foco em saúde. O primeiro livro escolhido foi esse aqui, Para Novos Gerentes, da Harvard Business Review. Tá? Um livro que a gente selecionou o tema, eu acho que de forma bem pertinente, né? Para começar com cartas aos novos gerentes. E hoje a gente vai discutir o primeiro artigo, o primeiro capítulo desse livro. Para isso, temos uns feras aqui, começando com Daniel. Daniel é administrador, ele é chefe de unidade de gestão estratégica do Onofre Lopes. Ele tem mestrado de gestão e liderança em saúde e passará aqui com a gente para trazer toda a experiência que ele já tem de vários anos nessa área. Dr. Alessandro, ele é médico oncologista do Hospital Rio Grande, ele é chefe do setor de oncologia do Hospital Rio Grande, ele tem anos de experiência em gestão na área privada desde 2007 e também passagem pelo Ministério da Saúde, então gestão pública de 2019 a 2022, e atualmente tem coordenado a área de qualidade hospitalar lá no Hospital Rio Grande, vai trazer para a gente aí uma visão muito focada também na parte do setor privado em saúde. E online nós temos Tatiana. Tatiana, ela é chefe, ela é gerente de enfermagem do Hospital Onofre Lopes, ela é doutora em enfermagem e tem MBA em gestão. Tem mais de 16 anos de experiência em gestão em saúde no setor privado e 13 anos de experiência no setor público, mais especificamente no Hospital Onofre Lopes. Eu agradeço demais vocês estarem aqui. Eu sou Rodolfo, eu sou médico hematologista do Hospital Onofre Lopes, sou professor da UFRN e tenho como principal motivo de estar aqui o único fato de ter tido a ideia de juntar esses feras para me ensinar algo de gestão que eles sabem demais. Para começar, primeiro as damas, Tati, você gostaria de começar falando alguma coisa para a gente? O que achou aí do primeiro capítulo do livro, ou até da abordagem do livro como um todo? Oi, pessoal, né? Obrigada, agradeço inicialmente pela oportunidade. Espero que esse nosso debate ele sirva, né, até fazendo uma analogia com o primeiro capítulo, né, onde ele coloca o desafio de ser chefe, que essa nossa conversa ela possa subsidiar pensamentos e construções aí para quem está no desafio da gestão. Né? Nesse primeiro capítulo, o Rio traz, né, uma perspectiva que talvez muitos de nós tenham se encontrado na leitura. Né? Quando eu comecei a ler, eu me encontrei, né, nessa. E é importante, quando a gente faz uma leitura, que a gente se reconheça. A gente sabe que um grande desafio da gestão hoje ela começa primeiramente por nós. As discussões atuais elas trazem esse movimento que parte da característica individual para o coletivo. Então, muitas vezes a gente tem um anseio em gerenciar algo ou alguém, quando a gente de fato não conseguiu nem se gerenciar ainda, né? Então, esse capítulo é importante porque ele traz essa perspectiva, inclusive ela coloca que na primeira escrita dele em relação a essa temática em 92, ela já dizia a necessidade que existe a transformação e que acontece, a transformação pessoal. Então, eu trago, né, nesse capítulo, que o que me trouxe de destaque para os novos gerentes é compreender que vai haver uma modificação, inclusive no âmbito pessoal. E que, para que a gente consiga alcançar a função da gestão, a gente precisa estar disposto a essa mudança. É bem claro, e a gente sabe, quem vive a prática, como todos nós, a gestão, sabe que não é somente definir como posição. A posição da gestão ela é mais uma convenção hierárquica de organograma. O que vai, de fato, dar vida a esse movimento da gestão é sua ação. A questão é atitudinal. Então, é bem importante, né, nessa leitura, onde ela coloca a necessidade, por vezes, da gente construir vínculos. Né, em algum momento, ela coloca que a construção desse vínculo ela vai ser importante para o reconhecimento da posição. E essa abertura, né, o que eu tenho, de fato, a extrair, e posso passar para vocês, é que a gente precisa estar disposto, sabe? Quem ocupa a função da gestão precisa estar disposto a essa transformação. Muitas pessoas procuram na gestão uma posição cômoda, confortável, né? E, de fato, isso não vai ser possível para que a gente consiga fazer uma boa gestão. A gestão nos desafia, inclusive, pessoalmente.
para que a gente busque essa mudança. Então, eu tenho isso a dizer, né, especialmente porque muitas pessoas podem estar ocupando esses cargos pela primeira vez, né, ou estão aí no início da carreira, e ter essa disponibilidade, sabe, colegas? Eu não sei se vocês conseguiram perceber isso, né, nesse capítulo, mas traz essa questão da disponibilidade, compreender que o fato de você estar na posição não vai caracterizar a sua função. A gente sabe, muitas pessoas ocupam posições, mas não caracterizam a função, porque não existe uma mudança comportamental, que essa só é possível através da transformação pessoal. Então, acho que esse capítulo abre muito, né? Além de ser bem prazeroso dizer, alguém está estudando aquilo que um dia a grande maioria de nós passou. Acho que é isso. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu acho que Tati puxou bem aí a essência do capítulo, né? A pessoa começa, não, agora eu sou chefe, agora eu mando, né? Agora eu posso. E quando vai para a realidade parece que é um pouco diferente. Diz aí, Daniel, o que é que você achou? Ele, inclusive ela, né, que é professora até da professora de Harvard, ela fala muito essa questão da autoridade, de poder, e é justamente o que Tato falou, né? A gente quando se depara, muitas vezes o novo gestor, ele ainda está com a capa, né, de quando ele era apenas técnico. Então, ele tem até uma parte que ela fala bem incisiva assim, quando ele dá de cara com a gestão, ele vai procurar muito aquela parte do que ele conseguiu na vida profissional de forma individual. E na gestão o jogo é totalmente diferente. No caso, ali, para as coisas acontecerem, depende muito mais dos outros do que você. É a primeira tapa na cara, vamos dizer assim, que o artigo fala em relação ao novo gestor, é encarar que as coisas são feitas com os outros e não apenas com a sua individualidade. Acho que esse é a grande sacada que a gente tem em relação a isso, que inclusive tem até o princípio de Peter, né, que ele não está citado aqui, mas implicitamente sim, que é quando a gente promove aquele maior especialista. Vamos supor, eu tenho o melhor enfermeiro, o melhor médico naquela área, poxa, então vamos botar como cargo de gestor. E quando vai para a gestão, o jogo é diferente. As competências são outras, agora são gerenciais, como o Tato falou, agora é relacionamento e não mais a parte técnica. Então essa é uma das coisas interessantes que a gente tem que aprender, principalmente quem está migrando para um cargo de gestor. O que eu tenho percebido muito nesses artigos da Harvard Business Review, né, é que são muito ligadas na questão de relacionamentos, né, talvez até aí fazendo o contraponto, pecando um pouquinho na questão do processo. Eu acho que é possível que gestão tenha, né, aí a divisão básica de pessoas e processos, né, quando a gente vai ver essas coisas de gestão e liderança é muito relacionado a relacionamento. E talvez não por questão de competição de importância, mas por ser o mais difícil mesmo, né? Por ser o mais complexo. Ela fala aqui também uma hora, né, não tem jeito, vai aprender errando. E aquela pessoa que foi selecionada para ser o chefe, ele foi porque é muito boa e não é acostumada a errar. E aí eu acho que talvez isso também é muito complicado, né? De você entender que vai errar, que vai ter problemas, que a coisa não vai andar e que você, talvez a maior habilidade aí é a resiliência de aprender. Você sentiu isso também, Alessandra? Eu acho que quando a gente assume a gestão, esse é o traçado habitual. Você se destaca enquanto técnico, então acho que você pode liderar porque você entende do processo. Você domina o processo em que você atua. E, de fato, o grande conflito é esse. Quando assumimos a gestão, a parte técnica ela fica apenas como um conhecimento que lhe dá uma possibilidade de gerir os processos, facilitando o trabalho dos demais. E um outro aspecto interessante do relacional é que é um relacional para cima e para baixo. Então, assim, a gente, enquanto técnico, eu, por exemplo, enquanto médico, imaginava, se eu virar chefe da oncologia algum dia, eu faria isso, faria aquilo outro. Quando você assume oncologia, aí você descobre que tem um diretor médico que tem uma visão de como a oncologia deve ocupar o espaço no hospital. Você tem um superintendente que pretende que aquele hospital ocupe determinadas posições. Então, você precisa estar alinhado com isso.
Quando você vai para a sua equipe subordinada, cada profissional quer ser o melhor médico, mas o médico, no meu caso, né, medicina, é uma profissão muito individual, você está dentro de um consultório. E aí você precisa... É muito especialista. Então você acaba trabalhando, a relação que eu faço é de um jardineiro. Você consegue saber onde vai colocar, que planta precisa de mais adubo, de mais sol, que posição colocar, onde podar, mas a planta vai crescer por si, vai crescer galhos onde você achava que não devia, ou vai ter determinadas pragas que vão acontecer, e você tem que cuidar daquilo. Porque a sua entrega é um serviço que funcione bem para quem lhe contrata, mas que funcione bem para o seu cliente. Então, você precisa cuidar disso. É um grande cuidador. Minha mulher brincava comigo quando eu assumi a primeira vez a gestão, dizia assim, você é o seu melhor funcionário, porque quem trabalha mais vezes é quem sabe tudo que se vira. E aí o que acontece? O chefe, ele não manda na equipe. O chefe, ele colabora com a equipe, lidera a equipe, facilita a equipe e está de olho no seu trabalho, no trabalho dos outros todo o tempo, para cima e para baixo. Esse é um desafio, como a Tatiana disse. A gente só sabe chegando, aprendendo e enfrentando. E é gostoso, né? Essa questão dos dois lados é interessante você ressaltar, né? Porque diz que essa primeira gestão é a pior de todas por causa disso, né? Porque você tem a responsabilidade de liderar aquela equipe e muito pouco poder em relação aos outros setores da empresa, do hospital que vocês têm trabalhado. E aí vem essa questão também do relacionamento com outros setores, que ela pontua também no livro. Mas aí, talvez minha função aqui seja botar o dedo na ferida, né, e falar algumas coisinhas que afligem mais as pessoas. Como é essa questão da relação com os outros setores? Porque ela fala que da importância de relacionamento, muito relacional, talvez ela seja psicóloga, organizacional, que se envolve muito nisso. Então, ser chefe é tomar cafezinho com os colegas chefes e deixar, porque também tem a parte de deixar os liderados, né, ter sua própria autonomia. Então, é deixar o liderado fazer autonomamente as coisas e conversar, tomar cafezinho com os outros líderes. Então, tá bom ser chefe, né? Não é assim, não? Eu acho interessante, né, Rodolfo, quando o senhor coloca que, de fato, ela traz mais essa perspectiva relacional hoje, e não é à toa, né? Na verdade, porque os livros e as aulas, até a gente fica, meu Deus, será que não é excesso de falar tanto das relações? É porque, de fato, é o que a gente tem encontrado como o maior desafio, né? Um fenômeno. Conseguir hoje trabalhar as relações, os processos são importantes, a questão da estrutura é importante, mas a gente percebe que isso a gente tem conseguido mais facilmente. A questão das relações, e eu posso estar errada, né? Eu tenho aí quase 2 décadas de gestão, tem se tornado cada vez mais difícil, por quê? Por fenômenos macrosociais que a gente passou, fenômenos que têm modificado a sociedade em relação a valores, e assim, a situação não é desmembrada. Durante muito tempo as pessoas pensam que a gestão, ou que a medicina, ou que a enfermagem, enfim, ela é um fenômeno isolado do comportamento macrosocial, e não é. A gente precisa, primeiro, até olhar para dentro das nossas próprias casas e perceber, né, como é que esse fenômeno se comporta dentro da primeira organização definida, que é a família. Por isso que elas insistem tanto, porque assim, não adianta você ter uma matriz para matriciar as áreas. Eu trabalho com lavanderia, com outras áreas, então eu vou matriciar esse trabalho. Mas se você não consegue se comunicar, compreende? Você pode ter a melhor matriz documental, você pode ter a melhor matriz documental, você pode ter a melhor posição, olha, eu sou superintendente. Essa posição, ela é dada, mas a atuação, ela é conquistada. Então, por isso, elas insistem muito nessa questão comportamental, nessa questão relacional, na própria criação de vínculos, que a gente tem dificuldade de criar de uma forma intra-equipe. E quando a gente passa para extra, a situação se torna mais difícil, né? Então, ela traz muito. Por isso que eles insistem tanto hoje, né? Que é difícil, é extremamente difícil. Nessa mudança, talvez inicialmente individual, para que ela se traduza num coletivo, sabe? Então, eu queria realmente colocar mais isso aqui, porque, de fato, quem vai para a posição de gestão, vocês colocaram bem. Eu tenho uma boa formação técnica, eu sou uma gente boa,
né? Então, eu chego lá na gestão com essas características, o que já é positivo. Não é para desconsiderar isso, cara, de forma alguma. Algo você tinha. Agora, ninguém vai chegar pronto. E às vezes as pessoas acham que estão prontas. Ah, se eu cheguei nessa posição é porque eu estou pronta. Me chamaram para gerenciar isso, então eu estou pronta para essa função. Aí a situação tende a adoecer, sabe? E por vezes adoece o gestor, né? Porque ele começa a se desencontrar e quem está ali ao seu redor. Eu queria também colocar essa contribuição, porque no dia a dia a gente vê que a maior dificuldade que a gente tem hoje não é instrumentos. Eu venho de uma era que ninguém tinha matriz de discussão. Nesses últimos 10 anos, a qualidade, inclusive, né, o doutor está aqui, avançou em termos de instrumento de uma forma monstruosa. Software, blá, 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 blá. E por que a gente não conseguiu ainda? Pelas questões subjetivas do comportamento humano. Né? Então, coloco isso aí para acrescentar. Muito legal, Tati. E você tem alguma experiência com isso também, né, Daniel? Já trabalhando com liderança, fazendo cursos? Sim, sim. A liderança, qual o grande... o desafio, né? Liderança, gestores. Porque é uma prática, uma ciência totalmente prática. Você pode ler 1000 livros. Você pode, sei lá, assistir 1000 TEDs da vida. Mas é só a vivência, é só a prática que te vai fazer um bom gestor. Então por isso que no livro fala muito que aprende com erro. Aprende sim com erro. Porque é esse erro, conviver com esse erro, muitas vezes é isso que limita quando você está iniciando uma gestão. Porque você tem medo de errar, você tem medo do fracasso, você tem medo de pensar o que os subordinados, o que os liderados pensam em você, e ao mesmo tempo você tem medo de o que minha chefia, o que meu líder está pensando de mim. Então essa nuance, que aí até quando ela aborda, ela fala, quando a gente vai ficando mais experiente, isso vai diminuindo. Essa ansiedade, esse medo. Porque é um mundo novo, né? Quando eu entro para a gestão. Primeiro porque você não está mais centrado na sua especialidade, no seu fazer em si. E quando você entra para a gestão, eu tenho como você citou, eu tenho um nível inferior e superior. E eu tenho os colaterais. Então, quando você pensa que está dominando tudo, é agora que você não está dominando nada. Você vai ter muitos chefes. E outra coisa, quando um chefe inicia sua carreira, ele fica atordoado porque é muito pedido, é muita solicitação, é muito problema e ele, o que eu vou fazer agora? Né? Então é por esse caminho que a gestão ela se torna difícil, né? Mas ao mesmo tempo tem que ser vivida, tem que ser vivenciada. E eu não tenho como vivenciar também sem saber a teoria, sem saber o que aconteceu no passado, sem saber as coisas que deram errado, que eu posso minimizar as consequências futuras. Então, gestão é esse misto aí. E para um novo gestor, já que a gente está falando sobre isso, por isso que é bem pertinente, esses desafios que eles têm, que cada gestor, né, ou gestora tem, principalmente na saúde, que, como dizia Peter Drucker, é a organização mais complexa de você gerenciar, porque é 24 horas, 7 dias por semana. E se fazer besteira, alguém morre. Então, só isso. Então, gestão na saúde se torna ainda mais desafiadora. A gente está falando aqui na dificuldade que é, e nós teremos novos encontros e também teremos a oportunidade certamente de aliviar um pouco aí, né, a carga sobre esse novo gestor. E você comentou da dificuldade que é, e talvez uma grande dificuldade também, além do que já foi comentado aqui, é a tentação de cair a campo e fazer o trabalho da equipe. E aí, Alessandro, eu queria que você me falasse aí rapidamente alguma coisa sobre isso, que o pessoal já está falando ali no nosso tempo. De fato, esse é um grande desafio, né? Porque como você tem a interlocução com o seu superior, com os seus colaterais, você tem uma visão melhor de onde você precisa chegar. E às vezes o colaborador não entende, o seu par subordinado ou liderado não entende, e você quer arregaçar as mangas e fazer. Mas ser gestor é, antes de tudo, um exercício de humildade. Humildade porque nós não somos onipresentes. Então, sempre alguém vai estar e você não vai poder estar. Então, você precisa, na verdade, ser transparente na comunicação e ter uma escuta humilde. Então, transparente na comunicação, onde queremos chegar. A equipe precisa saber
para que lado ela vai. Né? Todos são adultos, então a conversa tem que ser uma conversa de adulto com adulto. Olha, queremos chegar ali. E aí o que você colocou, Daniel, de ouvir o passado. Quando você é novo gestor, os outros têm experiência passada, que às vezes você não era daquela posição e você chegou. Então você escutar o que aconteceu lá. Claro que é um outro momento, aquela experiência necessariamente não é a mesma, então mas você tem que ter humildade de escutar, inclusive para poder conversar com o seu interlocutor e colocar para ele por que agora você acredita que vai ser diferente aquela ação que eventualmente ele coloque. Mas se você não escutar, vai ficar simplesmente porque eu penso, porque eu acho, porque eu quero. E um adulto não segue por isso. Né? Então a gente precisa dessa escuta humilde. E os colegas também, os colaterais. Se dentro do setor que eu estou como gestor, eu preciso chegar a tal objetivo que depende de um colega, eu preciso conversar com ele sobre isso e entender qual é o objetivo dele para que eu também colabore. A colaboração entre aqueles que estão no mesmo nível é a ordem. Nós somos todos colaboradores uns dos outros, porque é a instituição e a empresa que precisa caminhar para atender ao seu cliente. Cliente-paciente, no caso de saúde, que é fundamental. Muito bom. Então, esse foi só o começo. A gente ainda tem mais 10, ou eu acho que 10 capítulos pela frente. E não desanimem, os desafios são muitos, mas os benefícios também são enormes, especialmente quando a gente lida com a área tão nobre como a assistência à saúde, no qual a entrega são pessoas saudáveis, são pessoas recuperadas de sua doença. A gente volta a falar sobre isso então no próximo episódio com o segundo capítulo do livro, Liderando uma Equipe Herdada, justamente para pegar o gancho aí da história que Daniel e Alessandro falaram. Até lá!